Quando alguém decide estudar para concurso público, em regra, o que mais atrai é a estabilidade. Depois de 36 meses de efetivo exercício do cargo e de ter sido aprovado ou aprovada em estágio probatório, aí o servidor conquista essa estabilidade. Isso quer dizer que ele só vai poder ser demitido em 4 hipóteses. Primeiro, decisão judicial transitada em julgado. Exemplo, às vezes o servidor praticou um crime grave de homicídio, por exemplo. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão. Isso quer dizer que ele vai perder o cargo. Ele não vai cumprir a pena preso e o cargo vai ficar esperando por ele. Segunda hipótese é um processo administrativo dentro do próprio órgão ou entidade que ele trabalha. Se o servidor cometeu uma infração grave lá dentro do órgão que ele trabalha, recebeu propina, por exemplo, pode ser instalado um processo administrativo com esse servidor e ele ser demitido. Terceira hipótese, insuficiência de desempenho. Mesmo depois de ter adquirido a estabilidade, o servidor continua sendo avaliado. Se a administração entender que o desempenho dele não é suficiente, ele pode ser demitido. Só tem um detalhe. A lei que vai regulamentar essa situação aí ainda não foi criada. E a quarta hipótese é para cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Eu não vi nenhum exemplo prático ainda para te falar sobre isso não, mas em tese é possível, tá? É quando o Estado estiver gastando mais do que pode com a folha de pagamento pessoal, aí vai chegar uma hora que pode inclusive dispensar servidores que sejam estáveis. E é claro que, além da estabilidade, outra coisa que chama bastante atenção é o salário. E aqui eu quero muita sinceridade da sua parte. Escreva aqui para mim, o que te chama mais atenção em concursos públicos? É a estabilidade ou o salário? Só escreve aqui, estabilidade ou salário. Coloque nos comentários que eu quero ver a sua opinião. O fato é que existem alguns concursos públicos que garantem estabilidade e um alto salário. E justamente por isso são os mais desejados pela maioria dos candidatos. A exemplo dos concursos de tribunais, dos concursos da área fiscal, entre outros. E isso faz com que esses concursos públicos tenham uma nota de corte muito alta. Por quê? Porque como tem estabilidade, altos salários, uma quantidade grande de candidatos se preparam para esses concursos e com uma antecedência muito grande. Aí acaba elevando a nota necessária para passar nesses concursos. Por outro lado, existem alguns concursos públicos que são menos desejados. Talvez porque tenham um salário um pouquinho menor e não tenham a estabilidade como desses cargos que eu acabei de mencionar. E é justamente aí que reside uma grande oportunidade. E para te deixar bem informado ou bem informada sobre essas oportunidades, eu selecionei aqui 5 grupos de concursos que, em tese, são mais fáceis de passar do que concursos de tribunais, concursos da área fiscal, entre outros. Primeiro grupo são aqueles concursos da área bancária. Aqui eu posso inserir o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia, entre outros bancos públicos. O detalhe é o seguinte, quando você passa no concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, você não tem estabilidade, você vai ter carteira assinada. Mas apesar de você não ter estabilidade, ser seletista, lógico que a demissão nessas entidades não é tão simples quanto na iniciativa privada. Então você acaba tendo uma certa proteção. O banco que a gente não vai incluir nessa categoria é o Banco Central do Brasil, porque lá é outra pegada, aí já é um concurso que tem uma nota de corte um pouco mais alta, por quê? Porque ele é muito desejado e o salário é bem melhor do que nessas entidades que eu acabei de citar. Segundo concurso, que geralmente chama a atenção sim de muitos candidatos, é o concurso dos Correios. Nos Correios você também vai ter carteira assinada, ou seja, não tem aquela estabilidade como nos tribunais, no Poder Legislativo, mas é um concurso que tem vagas nas mais variadas áreas. Claro que se tem alguém que trabalha nos Correios que sabe que o serviço lá é pesado, não é simples não. É bem puxado e muito parecido com a iniciativa privada. Mas é um concurso público e aí você vai ter várias vantagens e vários benefícios. O terceiro grupo é composto pelos concursos das universidades federais e institutos federais de ensino. Talvez você nunca tenha parado para pesquisar sobre esses concursos e provavelmente aí perto da sua casa tem uma universidade federal ou um instituto federal que está fazendo o concurso, especialmente nessa época. E as carreiras são bacanas, porque lá você vai ocupar um cargo público, então vai ter estabilidade e a remuneração é legal. Para nível médio, por exemplo, você vai começar a receber algo em torno de R$ 5.000. E as carreiras são bem legais, né? Você tem uma progressão bacana, vai reajustando ano a ano, vale a pena fazer uma consulta, viu? Ah, e não importa qual é o concurso que você está focando neste momento. Se quiser me ajuda nesse processo para você passar muito mais rápido, vou deixar aqui o link da minha mentoria. Lá, sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é com a gente. Nós que vamos elaborar o seu planejamento, vamos te dar feedback, vamos te ensinar a estudar e vamos fazer com que, em breve, você assine o seu termo de posse. É só preencher aqui, porque nos próximos dias, eu ou alguém da minha equipe, entramos em contato com você para explicar com mais detalhes como funciona a mentoria. Quarto grupo, concursos de prefeitura. Aqui nós temos que levar em consideração qual é o cargo que você deseja. Porque existem alguns cargos em concurso de prefeitura que são muito disputados. Na minha mentoria, por exemplo,
Eu já tive aluno que errou 3 questões em 60 em concurso municipal e ainda assim não conseguiu a nomeação na primeira leva de candidatos aprovados. Porque as provas geralmente são mais fáceis também. Então, quando o concurso tem uma remuneração legal, isso chama muita atenção. E aí a quantidade de candidatos é grande. Aí a nota de corte vai lá em cima. Mas, de uma forma geral, é uma boa alternativa, sim, prestar alguns concursos de prefeituras para alguns cargos específicos que de vez em quando pagam bem. E o quinto grupo é formado por aqueles concursos dos conselhos de classe ou conselhos profissionais. Hoje, tirando a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, todos os demais conselhos profissionais precisam realizar concursos públicos para contratar os seus empregados. Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Arquitetura, de Enfermagem e outros conselhos mais. Lá você vai ser seletista, mas esses conselhos têm natureza jurídica de autarquia. É um excelente concurso de escada, porque o salário inicial está em torno ali de 4 a 5 mil reais, porém, dificilmente você vai ser demitido. Por quê? Porque existem algumas regras de proteção a esse servidor, ou melhor, esse empregado, que lá dentro também vai ser seletista. Meu objetivo aqui foi abrir a sua mente para que você possa avaliar as oportunidades. Porque às vezes você tem um concurso aí com o edital aberto do seu lado, você já estudou todo o conteúdo que está previsto lá e está comendo mosca. Depois dá uma olhadinha por lá.